Foi quando meu pai me disse, filha, você é ovelha negra da família. Oi, turmas. Comecei cantando essa música da nossa maravilhosa Rita Lee por causa de expressões como essa, ovelha negra, e tantas outras como lista negra, mercado negro, que fazem parte do nosso dia a dia e a gente nem percebe a sua intencionalidade. Hoje, então, é nosso encontro com Cidadania Convívio e a videoaula de hoje é Tire o racismo do seu vocabulário. Sabe aquelas expressões que muitos usam, inclusive nós, no dia a dia e que muitas vezes nós nem sabemos de onde vem? E aí descobrimos que a sua origem faz parte da nossa herança escravocrata e que são expressões racistas. Em nossa última aula de Cidadania Convívio, a aula 10, falamos sobre racismo estrutural, sobre o quanto de passado existe hoje em nosso presente. Lembrando que nosso país foi o último a abolir a escravidão, foram quase 4 séculos, é mais tempo de escravidão do que de nação livre. Só com essa informação já temos muito a pensar, não acham? Hoje é uma extensão dessa aula 10, que quem ainda não viu, fica o convite para acessá-la em nosso canal Biase Cedesp no YouTube. A aula hoje é um convite e um exercício, também porque na verdade é uma conscientização e uma contribuição para tirarmos de nosso vocabulário expressões que muitas vezes usamos sem maldade, mas que, como cidadãos inteligentes e conscientes que procuramos ser, a partir do momento que eu conhecer a sua origem, eu vou repensar o seu uso. Uma coisa é usá-la no dia a dia, desconhecendo o significado. Outra é mantê-la em nosso vocabulário diário, mesmo sabendo que aquela expressão começou na escravidão e que fazia parte de maus tratos e ofensas a irmãos meus. Se o que eu falo eu sei que já feriu alguém, eu não quero ter vínculo com essa expressão. Então, vamos começar. Selecionei algumas, porque existem muitas. E no final desta aula trouxe também algumas sugestões de desenhos com protagonismo negro, que são muito legais. Comecemos com a ovelha negra da música. Ovelha negra remete a aquela pessoa fora da curva na família, mas vista no sentido negativo, aquela que destoa do restante do grupo. Mas por que usar essa expressão? Ovelha negra serve para reforçar que o normal é branco e ser negro é diferente e destoante, e um diferente para ruim. Ou então, lista negra, mercado negro como algo ilegal, ilícito, sujo. Magia negra para se referir às religiões de matriz africana, que são expressões que usam o termo negro para associar sempre a algo ruim, pejorativo. Tipo, nossa, você está na minha lista negra. O tom de voz até muda. Ou ainda, a coisa tá preta. Podemos dizer, a coisa tá feia, a coisa tá difícil. Mas aí vocês vão pensar, mas eu não falo por mal. Só que imagina o efeito na autoestima, por exemplo, para uma criança negra. Ou então a expressão inveja branca. Mas eu tenho uma inveja branca. Gente, inveja é inveja. Inveja não é um sentimento bom. Dizer inveja branca não ameniza. E por que branco sempre associado a algo bom, puro e preto não? Como se inveja branca fosse permitido e legal. Não é. Outra expressão, fazer nas coxas. Você fez esse trabalho nas coxas, hein? A origem vem de pessoas escravizadas que trabalhavam para senhores de engenho moldando telhas das casas e as faziam nas suas coxas. Como alguns tinham coxas mais grossas e outros mais finas, as telhas não saíam iguais, causando goteiras nas casas, o que ficou símbolo de serviço mal feito, grosseiro, que não funciona. Ou então, serviço de preto, também há algo mal feito. Desde pequeninos, a gente aprende que a cor da pele é a cor daquele lápis rosinha claro e tal. E escutamos a expressão cor de pele para cor bege, rosa claro, quando na verdade existem muitas cores de pele. Felizmente já tem empresas, como mostra na imagem, que estão produzindo lápis cheios de cores de pele. E é o que faz mais sentido, porque, como vimos, somos o segundo país do mundo com maioria negra. 55% da população se declara preta ou parda, e essa não é exatamente a cor de pele de todo mundo, não acham? Outras expressões. Meia tigela.
Essa expressão tem origem lá nas minas de ouro, quando os escravizados que trabalhavam à força não conseguiam finalizar o serviço e bater a meta diária, e aí eles recebiam apenas meia tigela de comida. Escutamos muito ela, por exemplo, nossa, fulano canta muito mal, ele é um cantor de meia tigela. Outra expressão, mulato ou mulata. A palavra vem de mula, que é o cruzamento do burro com a égua, que são dois animais diferentes. Usada para dizer de pessoas que nasceram de um pai negro e uma mãe branca, ou vice-versa, isto é, uma pessoa que nasceu dessa junção. Isso iguala as pessoas aos animais, tira-lhes a humanidade. Também não é legal quando falamos o japa ali, ou então o oriental. O que é o oriental? O correto é ele é asiático. Já ouviram falar também da expressão a dar com pau? Já, né? Ela é muito usada para quantidade. E quem não conhece nem imagina que sua origem é tão triste e criminosa. Surgiu nos navios negreiros que, ao serem escravizados, muitos faziam greve de fome e não queriam viver também, preferiam morrer do que sofrer os maus tratos e se ver separados de um dia para o outro das suas famílias e filhos. E aí, para que não morressem e os traficantes não perdessem o dinheiro, porque eles valiam por cabeça, enfiavam forçosamente uma colher de pau em suas bocas com um caldo. E daí surgiu essa expressão. Outra que também nós chegamos a mencionar na aula 10, denegrir, que muita gente usa sem saber de fato, né, o que significa, mas agora a gente já sabe. E aí nem imagina que ela é racista. A expressão é negativa, é usada no sentido de manchar a reputação ou difamar alguém. Ela significa denegrir é tornar negro. Então, assim, o tornar negro é como se fosse manchar algo, tornar algo ruim. Então, novamente associando negro a algo pesado. Então, a gente pode substituir por difamar. Ao invés de denegrir, usa difamar. Da mesma forma que falamos em denegrir, também não é legal judiar. Também termo negativo e xenófobo referente aos judeus. Que negra bonita, que negra inteligente. Por que racializar o elogio? É só dizer que mulher bonita, que mulher inteligente, ou então negra de beleza exótica, ou nossa, que negra de traços finos. Tudo é um elogio que na verdade desqualifica, e na verdade é uma mulher bonita, é uma mulher inteligente. Agora vamos para uma outra que às vezes a gente também usa bastante. Quem já não falou para falar de algo tipo que um cheiro ruim, por exemplo, quinhaca, ou então tô com nhaca, ou seja, olho gordo, energia ruim. No caso de quinhaca, que cheiro ruim. Mas agora nós vamos conhecer a origem do nhaca ou inhaca. Nhaque é um povo que vive em Moçambique e que veio para o Brasil. Por isso não é legal associar esse povo a cheiro ruim. Essa palavra tem também relação com a história do sanitarismo do nosso país, do Brasil, e que foi se perpetuando a ideia de que negro tem odor forte e que cheira mal. Sabem por que isso tudo começou? Sua origem tem relação com a palavra enfesado. Tem pessoas que dizem, nossa, mas a ciclana está tão enfesada hoje, hein? Não vou nem chegar perto, querendo dizer que ela está brava. Mas, na verdade, o significado de enfesado não é de bravo, significa que está cheio de fezes. A história do sanitarismo no Brasil nos conta que nos séculos de escravidão eram os negros que pegavam os excrementos, as fezes, de casa em casa, iam jogar lá nos aterros. Mas ao andar, elas escorriam por seu corpo e, claro, não cheiravam bem. E assim acabou se perpetuando, infelizmente, de que o negro cheirava mal. Agora, e se eu falar a vocês que até hoje na Índia existem mais de 1 milhão, na verdade 1,3 milhões de catadores de excrementos, um serviço ainda realizado pelos párias. A Índia é dividida em castas e é triste ver essa mazela social. Se vocês jogarem no Google, vai buscar algumas reportagens feitas pelo jornal Folha de São Paulo contando sobre isso. Outra expressão doméstica, que também comentamos na aula 10, a origem de empregada doméstica, cheguei a comentar, ela vem de domesticar alguém. Negras que trabalhavam em serviços domésticos nas casas grandes precisavam ser domesticadas e estarem aptas a servir. Tem palavras que não dá mais para continuar falando. Estamos falando agora de criado mudo.
Nesse nome aparentemente inofensivo para aquele móvelzinho ao lado da cama, mas que é na real para os escravos que tinham de permanecer ao lado de seus senhores, segurando algo como, por exemplo, um copo de água, e podia ficar a madrugada toda ou horas. Que tal nós substituirmos por mesa de cabeceira, ou então aquela cômoda? Chega de criados, e principalmente mudos. Essa frase, abre aspas, tem palavras que não dá mais para continuar falando, fecha aspas, é da campanha de marketing de uma empresa de móveis e decoração, a Etna, que tirou a palavra criado mudo do seu catálogo. A empresa comunicou em novembro desse último 2019 o fim desta palavra e a substituição por mesa de cabeceira. Como diz, é hora de redecorar nosso vocabulário e uma excelente iniciativa. Diz o comunicado da Etna o seguinte: 2 séculos depois, sem nos dar conta, ainda carregamos termos racistas como esse, mas sabemos que é sempre tempo de mudar e evoluir. Inclusive, gente, é o propósito dessa aula de hoje. Eu não sou tuas negas. Quer dizer, eu não sou todo mundo e você não pode fazer comigo o que bem entender. A origem já dá para até imaginar, pois os senhores de escravos, ao comprarem as mulheres negras nos mercados, eram seus proprietários e, pela lei e pela sociedade, podiam fazer o que quisessem com elas. Outra expressão: aquele lá tem um pé na cozinha, ou então aquele lá tem um pé na senzala. Essa é outra expressão racista de se referir a alguém que tem origem negra. Por que na cozinha? Fica a ideia de que a sala é para os brancos e que os negros o lugar é onde é o serviço. Tem também uma outra vertente para falar da origem negra, do fruto de um relacionamento, pois muitos estupros sofridos pelas escravas que faziam trabalhos domésticos eram na cozinha. Ou então, morena da cor do pecado. Essa expressão da cor do pecado quer dizer branco, pureza, negro, pecado. Além do que é uma hipersexualização da mulher negra, como se fosse vendida e fazendo propaganda até para os gringos, para os estrangeiros. Isso uma das explicações, porque na verdade essa frase ainda rende muito entre os historiadores. Finalizando, lembro de uma situação que uma amiga me contou que numa das etapas finais de um processo seletivo, na entrevista, ela foi elogiada, já cogitada para o cargo, mas aí a recrutadora, bem no final, a recrutadora de RH falou: se você for aprovada para a vaga, o que você fará com seu cabelo? Eu até vou dispensar comentários de tamanho absurdo e ofensa que é uma pergunta dessa. Então, gente, o racismo ele é uma linguagem social pejorativa e com graves consequências. Na aula 10, quando falei com vocês sobre racismo estrutural, era para mostrar que ele foi construído, ele foi estruturado e por isso pode ser sutil ou não e se expressa de inúmeras maneiras, como algumas dessas expressões, né, e tem muito mais que nós vimos hoje. A proposta é que vocês pensem a respeito e que possam substituí-las e que elas caiam em desuso. Acredito que o pouquinho de um afeta todo um coletivo e também tem o benefício de nós ampliarmos o nosso vocabulário. Quem me conhece sabe que gosto bastante da Turma da Mônica e em 2017 foi criada a personagem Milena, a nova amiguinha para integrar o bairro do Limoeiro e o Donas da Rua. Mas foi somente em 2019 que de fato começou a divulgá-la. E isso a Turma da Mônica estava muito em falta. E apresentou então Milena as histórias da turma. É a primeira garota negra da turminha e que surge em meio às questões contemporâneas de representatividade racial e que, segundo o autor Maurício de Souza, vem para ser protagonista das revistas. Sua mãe, Silvia, veterinária, seu pai, Renato, publicitário. Ela tem 7 aninhos, tem 2 irmãos e é apresentada em sua primeira história como uma menina de autoestima elevada e que se envolve com um apreço pelos bichos e tocando em outra questão social, que deve se movimentar em benefício de animais abandonados. Será uma grande amiga de Mônica, Magali e Marina. Segundo Maurício de Souza, ele nos diz: a Milena permitiu que a gente ampliasse o nosso elenco de personagens negros. Já teve o Pelé, o Pelezinho, o Ronaldinho Gaúcho, mas esses eram de grandes personalidades. Mas criado para ser protagonista, a Milena é a primeira. Antes teve o Jeremias, como vocês podem ver aqui na imagem à direita. Também, mas ele nunca foi protagonista, como observa Maurício de Souza.
O lançamento da personagem e de sua família, porque a ideia é ter o núcleo completo, faz parte do projeto Donas na Rua, que tem o apoio da ONU Mulheres. Mônica Souza, diretora executiva da Maurício de Souza Produções e filha do artista, disse também: desde 2016, venho participando de eventos que discutem a importância da representatividade. É fundamental que as meninas e os meninos negros possam se reconhecer nas histórias em quadrinhos, desenhos e espetáculos. Nossos personagens podem contribuir para isso. Na sequência, eu coloquei uma sugestão de desenhos com protagonismo negro e que vocês podem vocês podem acessar colocando o nome deles pelo YouTube. Vou enviar também os slides nos grupos para que vocês possam ver essas sugestões com mais calma. Aqui também seguem mais alguns. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Que em nossas vidas respeito, amizade e diversidade façam morada. Sejamos cada um propagador da paz e do bem. Não se esqueçam de ir lá no YouTube, se inscrever no canal Biase Cedesp, dar um like nas aulas e ativar o sininho para fortalecer o nosso canal e vocês ficarem sabendo quando novas aulas chegarem. Até o nosso próximo encontro com cidadania.